Fala galera, aqui quem fala com vocês é o Molina Silva, trazendo mais um vídeo aqui no canal da Molina Studios. Esse vídeo aqui ele vai ser mais cru mesmo, tô gravando até sentado aqui, vou tentar não fazer tanta edição nele, porque a gente tá na correria aqui que a gente vai mudar de casa, então vou inclusive gravar esse vídeo e mais um vídeo hoje para postar aqui para vocês na semana que vem, porque provavelmente na semana que vem eu não vou conseguir gravar, porque a gente ainda vai estar correndo com as coisas, beleza, da mudança. Então vai ser mais cru mesmo, eu vou só dar uma editadinha, fazer talvez poucos cortes nesse vídeo e modificar completamente o som para não ficar esse som ruim que vocês estão ouvindo agora, que é nada mais nada menos que o eco aqui do quarto onde eu tô gravando, beleza? Então voltando o som agora, então eu queria trazer esse vídeo aqui para vocês, aqui rapidinho, mais cru mesmo, que é para falar sobre a nova série da HBO do Harry Potter, né? O Harry Potter agora ele vai ganhar não sei se a gente pode chamar de remake, sabe? Porque na verdade os próprios filmes eles são uma adaptação dos livros, né? Então vai sair uma nova adaptação de Harry Potter aí e já foram anunciados atores. Eu na época não estava gravando o vídeo. Então acabou que eu não trouxe aqui para vocês o anúncio, mas tem alguns vídeos de Harry Potter aqui no canal de 2 anos atrás aí que vocês podem procurar, onde quando saiu a notícia de que a série seria feita, né? Eu falei um pouquinho sobre as minhas considerações, eu quero trazê-las aqui hoje de novo para vocês e quero trazer também porque lançaram a imagem, a HBO publicou a imagem, né, da caracterização do ator que vai fazer o Harry Potter, que é o Dominic McLaughlin, caracterizado como personagem, sabe? Então, já vou pedir para você deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever também nesse canal se você não é inscrito, beleza? Se você quiser ser um patrocinador indireto aqui do canal, apoiar os nossos projetos aqui, o Pix está aparecendo aí na tela também para vocês fazerem uma doação de qualquer valor que vocês quiserem. E já que a gente está falando de Harry Potter, que é uma obra cinematográfica que foi adaptado dos livros da J.K. Rowling, né? Você gosta de ler? Se você gosta de ler, eu quero te convidar a conhecer os meus livros Confinamento, que é um livro único, e Pandemia dos Carniceiros, que é uma saga que eu já publiquei o primeiro livro e tô para publicar o segundo livro, já escrevendo o terceiro também. Então, se você quiser conhecer, eu convido você a entrar no meu Instagram. Inclusive, eu tenho aqui o Pandemia dos Carniceiros em mãos, tá? Vocês podem até ver que ele tem na lombada aqui o número 1, porque ele é o primeiro livro dessa saga que eu tô escrevendo, beleza? Se você quiser conhecer mais, entra no meu Instagram, pode me mandar mensagem também no direct para você conhecer mais um pouquinho, se você não entendeu a proposta dos livros, quiser saber mais do que se trata, beleza? Porque eu acho que quando a gente fala de Harry Potter, muita gente só assistiu aos filmes, né, que foram lançados, então aí para assistir a série também. Mas os livros, eles têm, assim, eles enriquecem muito mais essa história, sabe? J.K. Rowling, ela conseguiu transformar esse mundo novo aí esse mundo que ela criou, né, do Harry Potter, uma coisa fenomenal, assim, pra mim, sabe? Eu lembro que a primeira vez que eu assisti Harry Potter foi quando eu era criança. A minha avó me levou num cinema lá em Ribeirão Pires, cara, que era um shopping que tinha lá, e aí a gente foi assistir. Eu lembro que, inclusive, na época eu não gostei tanto, eu era bem novinho mesmo, e eu dormi na sala do cinema no primeiro filme, Harry Potter e a Pedra Filosofal, e se eu não me engano, na época eu não lembrava de nada do primeiro filme, desde o momento em que o Harry entra com o Hagrid no Beco Diagonal a primeira vez, quando ele vai comprar a coruja dele, quando ele vai comprar o, a varinha, os livros dele, o uniforme, essas coisas assim, entendeu? E depois de velho eu fui começar a acompanhar alguns filmes, mas eu ainda não era o cara viciado em Harry Potter que eu sou hoje. Eu não sou um puta de um fã de Harry Potter, tá, gente? Eu gosto pra caramba, eu não sou aqueles fãs alucinados, não me considero um Potterhead, mas eu sou bem fã mesmo da obra da J.K. Rowling, e fiquei mais fã ainda depois que eu li os livros. Eu fui, como eu tô falando pra vocês aqui, eu fui ler os livros mesmo. Os filmes eu cheguei a assistir quando eu era mais novo, mas os livros mesmo eu fui ler eles só depois de grande, faz acho que uns 4, 5 anos que eu li eles. Eu lembro que eu comecei a ler os livros desde o primeiro em outubro de um ano, e em fevereiro do ano seguinte eu já tinha acabado todos eles.
Para algumas pessoas isso pode ser rápido, para outras pode ser demorado, enfim. Eu sei que tem gente aí que devora livros aí em 1, 2, 3 dias, de toadinha e a minha irmã, que elas simplesmente devoraram Pandemia dos Carniceiros. Mas enfim. E aí eu queria trazer essa notícia aqui para vocês, porque, baseado em tudo que eu li dos livros, cara, o elenco tá muito fiel, com exceção ali, logicamente, ao professor Snape, que eles fizeram Mano, é uma burrada o que eles fizeram, tá? É uma idiotice sem tamanho, eu vou falar isso mais pra frente. Mas eu quero começar falando sobre o próprio Harry Potter, tá? Então, o Dominic McLaughlin, quando ele foi anunciado junto com os atores da Hermione e do Rony, eu lembro que eu olhei aquela imagem e eu tava com muito medo daquilo dar errado, tá? Eu tava com muito medo de não ser adaptado da forma como deveria ser feito, porque afinal é o trio de ouro, são eles que vão carregar toda a série ao longo dos anos que a série for produzida. E logo que saiu a imagem, eu acredito que eu não sou o único, acho que a maioria das pessoas que gostam de Harry Potter achou fenomenal, porque a gente tava com medo de ter a tal da lacração inserida ali no meio, a cultura woke inserida ali na série, realmente na parte do Snape foi, mas no nosso trio de ouro eles não mexeram, eles não modificaram, sabe? A Hermione, ela é escarrada, a Hermione dos livros. Ela é dentuça, ela é aquela menina que tem, de certa forma, pelo menos é o que a aparência da atriz demonstra, né? Eu não vou lembrar os nomes dos atores, mas a aparência da atriz demonstra que ela tem capacidade de atuar como uma pessoa na primeira temporada da série, que tem uma soberba alta, que é de fato o que a Hermione tem nos livros. O filme talvez ele não tenha conseguido transpassar isso da forma como deveria, com a profundidade que deveria, mas no primeiro livro, no Harry Potter e a Pedra Filosofal, a Hermione ela tem uma soberba gigantesca, a ponto de que ninguém quase gosta dela, sabe, de cara assim. Eles vão fazer amizade realmente só depois e aqui, pô, tô dando um spoiler de um livro que foi lançado há anos atrás, tá, gente? Então, tô presumindo aqui que a maioria de vocês já devem ter lido a história. Ou pelo menos assistido aos filmes. Isso tá nos filmes, tá? Mas ela só vai fazer amizade mesmo com o Harry e com o Rony depois da situação com o Trasgo lá no banheiro, sabe? Então, assim, quando eu vi o Trio de Ouro, eu achei muito fiel, cara. E eu fiquei logo de cara imaginando, logo saíram montagens de como eles ficariam caracterizados ali, como Harry, Hermione e Rony. E agora, finalmente, a gente não tem a caracterização que o fã cria com base naquelas fotos. A gente tem a caracterização da própria HBO. E isso é muito bom, tá? Para mim tá perfeito. Aparentemente, aqui eu tô fazendo uma dedução, tá? O uniforme, a blusa de lã que o Harry tá usando por baixo do uniforme de Hogwarts, ela não é preta, ela é uma blusa de lã ali mais puxada pro vinho, sabe? Mais avermelhada ali, um vermelho bem escuro mesmo. O que significa que provavelmente ali naquela foto que ele tirou, naquela cena que ele gravou, né? Porque afinal essa caracterização que a HBO postou é de uma cena, da primeira cena que eles gravaram da série, né? Ele provavelmente já tinha sido selecionado para a Grifinória. Então ali a gente já vê o Harry da Grifinória ali. Isso é muito legal, caracterização perfeita, assim. É o que eu falei. Ele tem uma mistura, o Dominic McLaughlin caracterizado ali daquele jeito, ele tem uma mistura ali de Daniel Radcliffe, né, que foi quem interpretou o Harry Potter nos filmes ali, e uma mistura dele com o Newt Scamander do Animais Fantásticos de Onde Habito, aquela coisa meio nerd, meio introvertida ali e tal. Isso é bem legal. O cabelo dele, eu vi algumas pessoas reclamando, provavelmente as pessoas que reclamaram são quem tá acostumado mais com os filmes do que com os livros, mas assim, o cabelo dele tá fiel aos livros, tá bagunçado ali, bem todo espetado, isso é bem legal. A cicatriz, eu sei que também teve algumas pessoas que reclamaram da cicatriz, né? Só que a questão é que a cicatriz está perfeita também, tá? É uma cicatriz de raio. A J.K. Rowling na série ela não descreve a cicatriz ali como um raio específico, mas uma cicatriz que se assemelha a um raio ali na testa dele, né? Então, para mim ficou perfeito. Inclusive, eu posso até dizer aqui, aquele raio que tinha na testa do Daniel Radcliffe, aquela cicatriz de raio, parecia mais com uma letra N de lado do que com o próprio raio mesmo. Essa aqui não, ela ficou mais discreta ali, como se fosse uma marca de nascença mesmo. Isso eu gostei pra caramba.
São pequenos detalhes assim que só quem é fã vai se incomodar e quem só assiste por gostar da série, mas que não é um puta fã, assim como eu e como muita gente aí que inclusive se denomina Potterhead, vai ligar, sabe? Então, assim, eu gostei, tô gostando bastante. E aí a gente, no dia seguinte, também, eu vou até pegar aqui que eu não lembro o nome dele, é Nick Frost. O ator Nick Frost, ele foi mostrado também, a HBO publicou a imagem dele como Hagrid. E aí eu preciso confessar pra vocês, inclusive é uma reclamação que eu vou fazer, que eu vi muita gente reclamando. Embora esteja caracterizado exatamente como Hagrid, e ele tá parecido como Hagrid ali, não tem como negar, eu achei o visual, não sei como é que isso vai ficar na série, mas eu achei o visual da caracterização meio artificial, meio falso, sabe? A barba dele, se você prestar atenção, deixa eu até olhar a imagem aqui, cara, é isso mesmo. Você, pelo que parece, o bigode dele ele se forma no rosto, só que a barba daqui pra baixo você começa a perceber que não faz parte do rosto, que foi algo colocado ali de forma falsa, sabe? E assim, isso pra mim ficou esquisito, tá? Eu não curti muito, não curti também o rosto do Hagrid, sabe? Isso não tem nada a ver com os filmes, não tem nada a ver com os livros, tá? Como eu falei, nos livros ele tá caracterizado perfeito. Só que o problema é que eu tô muito acostumado com a imagem do Hagrid, né? Dos filmes antigos. O ator, eu não vou lembrar o nome dele, normalmente vocês sabem, eu nunca lembro o nome de atores aqui, é muito difícil. Ele já faleceu, mas assim, aquele Hagrid, ele tinha uma cara assim ele tinha um carisma que esbanjava só de você olhar pra ele, sabe? Meio inocente, meio como é que não é bobão a palavra que eu quero usar, mas acho que vocês conseguem entender, sabe? Meio imaturo assim, meio sentimental. Ele esbanjava isso. Esse ator não, não vou saber explicar pra vocês, mas eu não consigo ter essa impressão da face dele como Hagrid. Eu conseguiria ver ele como qualquer outro personagem da série, mas como Hagrid não. Mas enfim, a caracterização tá perfeita com base nos livros, só esse pequeno ponto da barba aí que me estranha e o fato de eu não enxergar no rosto dele o Hagrid. Então a gente tem os atores do Harry, Rony e Hermione ali. A gente viu também que foi anunciado os Dursley, né? Então isso já faz uma semana, o casal dos Dursley ali, a Petúnia e o Walter foram anunciados. É claro que a pessoa pode engordar, dito aí o Christian Bale, né? O Walter, o ator que vai fazer o Walter, ele é meio galã, assim, né? Eu não vi muito nele, não vi muito Walter nele. Mas é claro, ele pode engordar ali, ele pode ganhar uns quilinhos pra fazer o personagem, assim como o Christian Bale fez em diversos filmes, sabe? Afinal, isso faz parte do que é o trabalho do ator, né? Ele ganhar peso, perder peso, malhar ou, sei lá, modificar sua aparência pra ficar parecido com o personagem, né? Então, tem a Petúnia ali também. A Petúnia, ela nos livros, se eu não me engano, ela tem 40 anos. E essa atriz tem cara de ser muito nova. Ah, ela não é loira, a Petúnia dos livros é loira. Cara, pode pintar o cabelo dela também, sabe? Queria que ela tivesse o pescoço um pouquinho maior, não como nos livros, porque a gente sabe que é impossível, mas tudo também vai depender da interpretação dela. O Duda, cara, eu não tenho nem o que falar. Não sei a idade do ator, mas ele tá igual o Duda dos livros, tá? Se pintar o cabelo dele de loiro, ele fica idêntico. Tem a mesma cara de arrogante, mesma cara de mimado, tá? Isso é bem legal. O Malfoy também foi anunciado aí. Cara, o Malfoy é o Malfoy dos livros, tá? Deixaria o cabelo dele um pouquinho mais claro também pra fazer a série. Ele não, a imagem desses personagens, com exceção do Dominic McLaughlin, a imagem desses personagens que eu tô dizendo pra vocês ela não foi mostrada caracterizada, só anunciaram os atores. O único que apareceu, os dois únicos, né, que apareceram caracterizados foram o ator do Hagrid, o Nick Frost, e o Dominic McLaughlin, né? E aí a gente tem, como eu falei, o Malfoy tá perfeito, ele tem a cara de arrogante, tem cara de Sonserino, né? Então, a cara de sonso mesmo, né? Os caras da Sonserina tem essa cara assim, meio arrogante, meio nariz em pé, ele tem essa cara assim, é uma característica do próprio ator que ele vai conseguir, vai ajudar ele a passar muito bem o que o Draco precisa passar na série, né? Saiu também o ator do Neville, cara. E assim, o ator do Neville,
eu não gostei. Não foi a pior escolha, não foi um Severo Snape da vida, mas eu não curti, cara, porque eu, sinceramente, eu não vou lembrar como que é a caracterização, como que é o personagem nos livros. Eu tô falando a aparência física dele. Eu não vou lembrar como que é a aparência física do Neville. Mas, cara, eu não achei que é parecido com o Neville dos livros, tá? Mesmo sem lembrar. Eu lembro que quando eu li os livros, eu pensava no Neville completamente diferente desse ator que eles escolheram. Eu não sei o que eles estão fazendo. Aí tem o Seamus Finnegan também, que é aquele que explode as coisas e tá fazendo lá a poção, explode na cara dele, tudo ele explode, até tem essa brincadeira aí no último filme, né, que ele explode a ponte lá que chega em Hogwarts pra derrotar os Comensais da Morte, né, e ele eu achei que ficou fiel, gostei. Tem rumores aí, eu não sei se esses rumores já foram confirmados, da atriz que vai interpretar a Lila Brown, tá? Eu não sei se ela vai aparecer logo de cara na primeira temporada da série ou se ela só foi escolhida aqui para mais para frente nos próximos filmes ela apareceu, porque afinal nos primeiros livros ela não tem uma importância tão grande assim, tá, para a história. Ela é mais lá em Harry Potter, se eu não me engano, é a Ordem da Fênix, eu não vou lembrar agora, que é quando ela tem aquele relacionamento dela com o Rony que deixa a Hermione enciumada, tá? Mas foi escolhida também provavelmente. Tem rumores da atriz da Gina aí para ser escolhida também. E aí a gente chega nos finalmente, que é o ator do Severo Snape, tá? Rolou uns boatos aí na última semana de que uma das primeiras cenas, ou a primeira cena que foi gravada com o Harry Potter, o Trio de Ouro, já tendo o seu primeiro contato com o professor Snape ali. E se a gente for lembrar, eu não me recordo dos livros, mas no filme, o primeiro contato que eles têm, assim, logo de cara com o Snape, é na primeira aula de poções. E como o Dominic McLaughlin foi postar a imagem dele caracterizado já como fazendo parte da Grifinória, provavelmente a primeira cena que rolou no set de gravações é justamente essa, tá? E aí eu me faço um questionamento. A série, ela não começa assim. Claro que essa situação dessa ser a primeira cena gravada pode ter alguma coisa a ver com a agenda dos atores também. Mas o que eu estou. Isso é só uma dedução da minha cabeça, tá? Muita gente não tá botando fé nesse Snape por razões óbvias. O Snape, ele tá caracterizado completamente diferente do que é o Snape dos livros. E isso vai dar, mano, eu tenho certeza, e isso aqui eu tô cravando pra vocês aqui. Lá na frente, quando eles forem contar, se eu não me engano, é em Cálice de Fogo, que eles começam a apresentar isso. Quando eles forem apresentar o Snape como sofrendo bullying ali pelos três marotos ali, os quatro marotos, se eu não me engano, Aluado, Rabicho, Almofadinhas e Pontas, que é o pai do Harry, o Rabicho, o Professor Lupin e o Sirius Black, cara, isso vai dar um problema gigantesco, tá? Porque eles com certeza vão querer puxar a pauta do racismo ali pro Snape sofrer bullying. Eu não tenho dúvidas nisso. Que é uma idiotice tremenda, porque se a gente parar pra pensar, racismo, pautas como é que eu vou falar essa palavra? Fugiu a palavra da cabeça agora, mas esse tipo de pauta woke, ele já existe nos livros do Harry Potter, apresentados de forma bem feita, de forma orgânica. Então você tem os elfos domésticos ali, que eles são basicamente a representação dos escravos, sabe? Porque todos eles servem uma família ali e tal, e aí tem o Dobby que quer ser um elfo livre, o Harry liberta ele, você tem Hermione ali no, se eu não me engano, também é no Cálice de Fogo, não, vocês podem me corrigir aqui embaixo, ali ela criando aquela organização para tentar fazer com que os elfos sejam livres, com que tratem melhor os elfos domésticos, sabe? Você tem a questão dos sangues ruins, né? E aí, no filme também, você tem a questão dos mestiços, dos bruxos mestiços, de trouxas com outros bruxos, sabe? Tem toda aquela questão da Dolores Umbridge também, no Ordem da Fênix. Então, assim, cara, esse tipo de pauta já existe. Se a intenção deles aqui, eu tenho quase certeza que foi puxar o Snape pra lá na frente eles usarem a questão do racismo, é uma tremenda de uma burrice, velho, que vai deixar muita gente com o pé atrás e vai cair de encontro com o que eles prometeram, que é o quê? Fazer essa série ser fiel aos livros.
Até agora, com exceção do Snape, de certa forma, eles estão conseguindo. Como que isso vai ficar lá na frente, tá? Então a gente termina esse vídeo com outro ponto aqui, que já não é mais o Snape, que é a questão do quê? Daniel Radcliffe ou Dominic McLaughlin? O que você achou dessa caracterização? Quem que você acha que vai ser melhor? Eu vou ser bem sincero com vocês, cara. O Radcliffe, no começo, ali nos primeiros filmes, pra mim, ele foi um Harry Potter perfeito. Pelo menos até o terceiro filme ali, O Prisioneiro de Azkaban, ele foi pra mim o Harry Potter perfeito. Embora ele seja todo bonitinho e eu enxergue o Harry Potter mais com uma cara de nerd, como é o Dominic, a atuação dele e a adaptação com base nos livros, eu não tenho o que falar, tá? Mas o fato é que o Dominic McLaughlin, eu sinto que ele transpassa mais essa hora de Harry, sabe? Eu sinto que o próprio elenco, o Rony talvez nem tanto, porque o Rony nos livros ele é tratado como um pouquinho mais alto que o outro trio, e ali eu vejo que eles têm todo mundo mais ou menos a mesma altura, os três, tá? Mas o Dominic McLaughlin, aqui, ele me passa mais essa hora de Harry Potter, sabe? Mais do Harry nerd com o cabelo bagunçado, espetado, que é maltratado, cara. E eu acho que a própria aparência dele, isso tanto o Daniel Radcliffe como o Dominic McLaughlin, eles têm essa coisa neles de ser aquela criança bonitinha, com cara de dó, sabe? Que se eles adaptarem a história de como os Dursley tratam o Harry ali na produção, adaptarem bem ali na série, diferente do que eles fizeram no filme, que nos filmes você até tem os Dursley tratando o Harry mal, mas as coisas que acontecem no livro são absurdas, sabe? Coisa de deixar o Harry sem comer, entendeu? É tipo, mano, é umas coisas bem bizarras mesmo, sabe? Que acontece com o Harry. Se eles adaptarem isso, você vai criar muita empatia pelo personagem logo de cara, nos primeiros episódios da série. Quando você vê aquele menininho, o Dominic McLaughlin, aparecendo ali com aquela cara de dózinha lá que ele tem, aqui com essa idade que ele tem, né, caracterizado dessa forma, ele sendo maltratado de verdade ali pelos Dursley, da forma como tem que ser, da forma como é nos livros, você vai criar essa antipatia pelos Dursley que é necessária, até para amadurecer o Duda Dursley, né, que mais pra frente ali nas histórias ele tem um amadurecimento ali meio sutil, mas ainda assim ele cria uma certa, não vou dizer que ele vira amigo do Harry, mas ele cria uma certa consideração pelo Harry. Ele vê que o Harry não é uma pessoa, sabe, mais pra frente. E você cria essa empatia pelo próprio Dominic McLaughlin, pelo próprio Harry Potter também. E isso vai dar um contraste muito legal, que é o contraste que a gente tem nos livros e precisa ter na série também. E aí eu deixo minha última consideração aqui, que eu já falei aqui em vídeos antigos do canal, que é pra mim, pra essa série ficar perfeita, mas perfeita mesmo, já que eles já prometeram que cada temporada será um livro, pra mim, cada episódio tem que ser um capítulo desse livro. Eles não podem pegar um capítulo e fazer 2, 3 episódios. Eles não podem pegar. Pra mim, tinha que seguir à risca o que tá no livro, sabe? Exatamente o acontecimento das coisas conforme ia ter. Eu sei que é difícil, porque a gente tá falando de uma adaptação cinematográfica. Muitas coisas precisam ser alteradas. E a ordem dessas coisas também, né? Precisam ser alteradas, até por questão de agenda dos atores, por questão de locação e tudo mais. Mas eu queria que fosse feito dessa forma, sabe? Você pega o primeiro livro, Pedra Filosofal, para adaptar a primeira temporada, e aí você pega o primeiro capítulo do livro, A Pedra Filosofal, e transforma ele exatamente como tá ali no primeiro capítulo da série. Segundo capítulo do livro, segundo capítulo da série. Ah, mas a primeira temporada vai ter 500 mil episódios. Foda-se, pra mim ela tinha que ter, velho. Eu tô com o livro aqui em algum lugar, não vou lembrar onde eu pus. Eu até poderia olhar quantos capítulos tem ali no primeiro livro da Pedra Filosofal, cara, mas pra mim ele tinha que ter sido feito assim. Se é 25 episódios que vai ter, mano, que seja 25 episódios a primeira temporada, sabe? O livro da Ordem da Fênix ali, que é um dos livros maiores que tem, não sei se é o maior, mas é um dos livros maiores que tem ali. Ele tem que ser feito ali, ele tem, sei lá, 30 capítulos, 40 capítulos, então faz 40 capítulos. Só que eu sei que a gente tem a questão do orçamento também, e isso é um problema pra série, na minha opinião. Porque a HBO eu não vejo fazendo muito disso.
tá? A HBO, ela consegue, até onde eu sei, ela consegue trabalhar bem com efeitos práticos, e quando ela usa CGI, que são em poucos momentos, o CGI ele é extremamente bem trabalhado, eles pagam realmente, eles investem dinheiro para que aquele CGI fique bom. E a gente vai precisar de um CGI bom aqui na série do Harry Potter, tá? Só que você fazer isso com filme, o orçamento é muito mais bem, é muito melhor administrado do que numa série, que são vários episódios, o orçamento precisa ser maior, mas você ao mesmo tempo quer economizar, porque você não tem o retorno que você tem no cinema, sabe? Então, isso é um problema pra mim. Eu tenho um pezinho atrás com isso. Mas eu queria que vocês colocassem aqui embaixo o que vocês estão esperando dessa série, cara. Você gostou do Dominic McLaughlin caracterizado como Harry Potter, dessa primeira imagem dele? Não se esquece de se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo, tá? Deixa o seu like aqui embaixo. E quando você deixar o seu like, o botão hype para aparecer aqui, hype esse vídeo também para me ajudar, beleza? Não se esqueça também, o Pix está aparecendo aí na tela. Se você quiser ser um patrocinador indireto aqui do canal, qualquer valor que você doar vai ajudar. E conheça meus livros no Instagram, Pandemia dos Carniceiros. Se você gosta de Harry Potter, tenho certeza que você vai gostar desse livro. Ele não é um livro infanto-juvenil, ele é um livro juvenil adulto, tá? Mas de primeiro livro assim, as crianças também podem ler, tá? Ele não tem nada muito exagerado aqui não, beleza? Então se vocês quiserem conhecer meus livros, entrem no meu Instagram. Muito obrigado por você ter me assistido até aqui. Eu vejo você no próximo vídeo e falou!